Olá, galera. Boa noite a todos. A ideia hoje... Bom, galera, tô fazendo um periscope rapidinho. São 9h44, né? 9h44. Professora Cláudia Barros Porto Carreiro, é uma honra. Obrigado, professora. A professora está aqui prestigiando o periscope, coordenando a pós de Ciências Criminais, e na qual tive a honra de ser convidado para lecionar lá processo penal, para dar umas dicas para uma visão crítica sobre o processo penal e trocarmos bastante ideias, né? Muito obrigado, professora. Deixa eu subir aqui para poder conseguir ver quem... Agora eu consegui ver aqui, não estava conseguindo ver. A gente fuça e aprendendo ainda, né? Mexendo nesse periscope. É isso aí, a tecnologia está aí para nos ensinar e provar que a gente aprende todo dia um pouco, né? A gente nunca sabe tudo. Nunca podemos pensar que sabemos tudo. Nem na matéria que a gente costuma falar todo dia. A mesma coisa, tem sempre alguma coisa nova. Cuiabá, Mato Grosso, show! Vale isso aí, valeu, galera. Poxa, a galera tá em massa entrando aí, nem esperava isso, porque já são 9h45, né? E 9h45 já tá bastante tarde, e a ideia aqui era fazer um chamado. Gostaria que vocês, Menezes, isso aí, show, doutora Bárbara do Menezes, show, Maceió, Alagoas, João Pessoa, show, Projeto Delta, maravilha. Isso aí, galera. Obrigado. Balneário de Camboriú. Pô, muito show. Professora Natasha, da FAEPOL. Obrigado pela acolhida de todos. Bom, galera, eu vou fazer uma coisa bem rápida. Primeiramente, eu quero que a professora Thay também, professora... Isso aí, Delta. Show de bola. Henrique Pretoriano. Show, isso aí, Henrique, maravilha. Galera da turma online da FAEPOL, eu tô estranhando que ninguém tá me mandando pergunta, ninguém tá tirando dúvida, eu tô começando a achar estranho isso, hein. Galera, vamos fazer pergunta, vamos explorar aí o canal que vocês têm das aulas online e façam as perguntas, explorem bem, né, a ideia é isso, sorteio, né, amanhã, quarta-feira, às 20 horas, vou fazer uma transmissão pelo periscope da FAEPOL. Então, assistam lá, sigam @FAEPOLoficial, tá? @FAEPOLoficial, sigam. Vou fazer um periscope amanhã pela FAEPOL, às 20 horas, falando sobre a Lei 13.245 de 16, ou seja, desse ano. Ela entrou em vigor dia 13 de janeiro, inclusive foi objeto de questão da prova do Ministério Público no dia 31. Uma das perguntas questionava justamente a possibilidade do presidente da investigação realizado pelo Ministério Público de atender alguns pleitos do advogado. Vamos aproveitar e abordar um pouco isso. Vou aproveitar para abordar também um tema que hoje escrevi na coluna Canal Ciências Criminais, que está publicado aí pela internet, de um caso concreto que eu me deparei, e falar sobre conflito intertemporal da Lei 13.246, 45, né? Por enquanto Bom, Thiago Dantas, amanhã entra na @FAEPOL oficial, segue, amanhã eu posso te responder essa pergunta, senão a gente vai fugir um pouco aqui o tema, a gente vai acabar entrando nessa questão. A lei é nova, a lei traz bastante questionamento sobre a sua extensão, alguns dão uma interpretação mais prospectiva, outros retrospectiva. E então, Thiago, por favor, não deixe entrar amanhã, só para a gente poder abordar um pouco mais esse teu questionamento aí. Valeu? Bom, então a primeira chamada é para o periscope de amanhã, FAEPOL, né? E agora, para a gente não perder
não perder essa oportunidade, eu coloquei no Periscope, né, falando de prova testemunhal e os nomes esquisitos, né, que aparecem a respeito de classificações de prova testemunhal que caem em concurso, né, gente? É óbvio que essas terminologias, elas não demonstram aí se o candidato ele é expert em processo penal, ou seja, você pode ter alguém com pós-doutorado em processo penal que na hora de questionar, na hora de fazer esse tipo de pergunta, isso não é algo extremamente relevante, né, para o seu conhecimento aprofundado, mas são perguntas de classificações feitas pela doutrina que são cobradas em concurso público, então não adianta a gente ficar esperneando porque o examinador pergunta lá no âmbito do penal, né, por exemplo, direito dolo colorido, ou seja, terminologia de direito penal plástico, ou seja, essas coisas, felizmente ou infelizmente, elas acabam sendo cobradas e exige do candidato, além de saber o tema aprofundadamente, exige do candidato ter esse conhecimento sobre esses termos malucos, esquisitos. Então, sobre testemunha, né, a gente sabe muito bem que a prova testemunhal é uma das provas mais utilizadas no âmbito do processo penal, seja na fase da investigação, seja no processo. Há um estudo mais aprofundado hoje sobre prova testemunhal, como por exemplo o estudo feito para o professor Gustavo Ávila sobre falsas memórias. Há um outro questionamento sobre testemunhas acreditadas. Vocês sabem o que é uma testemunha acreditada? Termo utilizado num estudo feito pelo professor Rubens Casara. Ou seja, você tem diversos termos esquisitos, né? Esse, por exemplo, eu acabei de lembrar. Esse testemunho acreditado, vou aproveitar para falar. Começando então pela testemunha acreditada. Primeiro, o que é uma prova testemunhal, gente? A prova testemunhal testemunha aquela pessoa desinteressada sobre os fatos e que irá narrar sua impressão sensorial sobre o fato probando, ou seja, sobre o fato que se quer provar. Não é? E a partir daí você tem algumas classificações doutrinárias. O objetivo da aula do Periscope hoje é só falar daquelas esquisitas, né? Se a gente quiser, a gente pode falar aqui 2 horas sobre prova testemunhal. Tem bastante coisa para falar sobre prova testemunhal, mas resolvi falar só sobre o que é esquisito. Por exemplo, testemunha da coroa. Vocês sabem o que significa testemunha da coroa? Bom, termo utilizado por alguns doutrinadores, sendo cobrado, inclusive em concurso público, daquele agente policial infiltrado, que foi autorizado pelo juiz a realizar a infiltragem, né, agir como agente infiltrado, previsto na lei dos crimes organizados, previsto o agente infiltrado na lei de drogas, e baseado na sua convivência na atividade de agente infiltrado, professor Henrique Hoffman, fazendo um pequeno parênteses, colunista lá da Conjur, obrigado pelas palavras, ele é suspeito porque também é um dos colunistas lá do site da Conjur, né? Quem não sabe, eu escrevo todas as terças-feiras na coluna Academia de Polícia no site da Conjur, e hoje escrevi um tema sobre direito internacional, envolvendo direito internacional e a efetividade do Pacto de São José da Costa Rica sobre o Código de Processo Penal. Depois confiram lá no site, tá? Tá também no meu Facebook. Quem quiser checar lá, pode firmar lá a presença, né? Então, testemunha da coroa é a testemunha ou testemunho realizado por esse policial que agiu como agente infiltrado. Legal? Outro termo esquisito, testemunha instrumentária ou testemunha fedatária, ou também chamada testemunha indireta, testemunha imprópria, tá? Não a testemunha indireta, testemunha imprópria, instrumentária ou fedatária, mesmo esquisito, né? Ou seja, fedatária se refere àquela testemunha sobre atos processuais ou fatos processuais. Não é uma testemunha que se refira ao fato probandum, é mais uma testemunha que se refere a um ato processual. Exemplo clássico, artigo 6º, inciso 5º, a testemunha que assina lá o interrogatório policial, assina a leitura realizada pelo
pelo interrogatório, depois de realizado, as testemunhas que assinam o interrogatório, não é? As testemunhas de leitura. Por exemplo, a testemunha que serve como testemunha de apresentação de uma pessoa conduzida em flagrante, em situação flagrancial na delegacia. Às vezes a pessoa é capturada, só tem um condutor que serve também como testemunha, e o código prevê a possibilidade de se lavrar o auto de prisão em flagrante, mesmo com uma única testemunha. Obviamente que isso, hoje em dia, num Estado democrático, ela pode deixar, não vou deixar de falar da testemunha acreditada, você não deve analisar isso a ferro e fogo, você tem que agir com muita cautela numa situação como essa. E a testemunha que ela é arrolada no auto de prisão em flagrante, como aquela que presenciou a entrega dessa pessoa capturada ao delegado, né, para lavrar o auto de prisão em flagrante, é a testemunha fedatária. Maravilha? Testemunha acreditada, que acabou de ser questionado aqui. Não é? A testemunha acreditada, gente, é o nome que se dá àquelas testemunhas cujo valor ele é muito mais relevante, o seu valor, com relação à sua autoridade do que o seu conteúdo. Por exemplo, nos estados islâmicos, a palavra de um muçulmano vale muito mais do que a palavra de uma pessoa que não seja muçulmana. Então ela pode estar falando exatamente a mesma coisa, mas você considera a palavra do muçulmano muito mais importante, ou melhor, presumido verdadeiramente como importante, ou como creditada, ou seja, você dá maior crédito à autoridade daquela pessoa, a autoridade que ela representa naquela sociedade, do que muito o seu conteúdo. Isso nos remonta a uma crítica que se faz à súmula 70 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que se diz o seguinte, que a palavra do policial vale como qualquer outra testemunha, e mais, presume-se a sua veracidade em razão dos atos, por ter praticado um ato da administração, ou seja, um ato imbuído do Estado, né? Ou seja, do Poder Executivo. No exercício dessa função, o policial age em nome do Estado, age como se fosse Estado, e, portanto, alguns autores eles identificam que os testemunhos realizados por policiais, se não forem analisados com certa cautela, com certa parcimônia, eles acabam tendo um valor não em razão do seu conteúdo, mas muito mais em razão da autoridade que eles representam naquela prática de determinado ato. Então isso é chamada testemunha acreditada, é uma reflexão que deve ser feita a respeito de testemunhos realizados por agentes do Estado. Se fala policial, mas evidentemente qualquer agente do Estado, não é? Em que seja instado a se manifestar, ou seja, obrigado a testemunhar, não é? Porque já que o testemunho é um dever da pessoa, salvo as hipóteses em que uma pessoa pode recusar e das pessoas proibidas que não serão objeto de aula hoje. Há um outro termo esquisito que eu quero falar aqui, que é o laudador ou testemunha de beatificação. Você sabe o que é testemunha de beatificação? Testemunha de beatificação é aquela testemunha que trata, né, daquela parte do interrogatório, ou seja, quando uma pessoa ela é interrogada a respeito do seu estado social, do seu estado civil, das suas qualidades pessoais. Depois ele é interrogado pelo mérito, né? Ou seja, interrogatório de mérito, interrogatório de individualização, interrogatório de mérito. A testemunha de beatificação é a testemunha que vai ratificar ou vai confirmar, né, digamos assim, o caráter daquela pessoa do que está sendo interrogada, ou que foi interrogado, ou melhor, do réu. Ou seja, a testemunha que vai falar sobre a qualidade do réu, vai falar sobre o caráter, né, do réu, se ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa que não tem, por exemplo, perfil voltado para o crime, que não é uma pessoa que tem impulsos violentos, ou seja, falar bem do réu. Isso evidentemente influencia nas circunstâncias judiciais da pena. Isso vai falar muito melhor a professora Cláudia Barros,
professor Marcos Montes, são os professores de Direito Penal, e se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Agora, essa testemunha, ela vai justamente referendar, não estou dizendo que ela está fazendo isso porque ela é escolhida para fazer, mas que é uma pessoa que conhece o réu e que pode falar bem dele, então isso se chama testemunha de beatificação. Maravilha, gente? Isso aí são termos esquisitos, são classificações diferentes, podem cair no seu concurso, numa múltipla escolha, pode ser arguído isso para te tentar amedrontar numa prova oral, por exemplo, para saber como é que estão os nervos do candidato. Tem muito examinador que gosta de dar uma estremecida no psicológico do candidato para ver como é que ele reage numa situação de estresse, tá? Tem examinador que gosta de fazer isso. Então, galera, é isso aí, o Periscope de hoje é sobre esse tema, testemunha, mas para falar sobre coisa esquisita, sobre termos estranhos, que não são muito comuns, e deixar o recado que amanhã às 20 horas entrem pelo endereço @FaiaPoOficial, que nós iremos falar sobre investigação criminal e a influência e os reflexos da Lei 13.245 de 16, a investigação criminal. E aí, abordando a questão do Ministério Público. Lamentavelmente eu fiz essa gravação de resposta às questões do Ministério Público, uma sugestão de gabarito, mas o meu iPad não gravou aqui automático como eu costumo fazer. Então vou aproveitar o Periscope de amanhã e novamente falar sobre essa questão do Ministério Público, além de outros aspectos. Então quem já assistiu não perca, porque eu vou falar de outros aspectos relacionados à Lei 13.245, inclusive um caso concreto que eu me deparei e a solução que eu dei, não sei se vai ser a correta, não sei se vai ser a agasalhada, valeu professor Rodrigo, vai ser agasalhada pelos outros atores do sistema de justiça criminal, mas é uma solução que eu acredito mais democrática, que é a inteligência da Lei 13.245, e amanhã vou trazer uma surpresa para vocês, tá? Amanhã aguarde, vai ter uma surpresa na transmissão do Periscope de amanhã. Maravilha? O professor, acho que o Marcos Montes até adiantou no Periscope dele anterior. Vamos fazer um sorteio aí, mas amanhã eu explico os detalhes. Então, cuidado, não esqueçam do horário de amanhã. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, valeu, muito obrigado pela transmissão, pela audiência, e queria saber antes se alguém tem alguma pergunta, né? Estou me despedindo com uma pressa e esqueci de fazer a indagação se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida para tirar. Bom, ninguém tem dúvida, maravilha, show de bola. Então, vou encerrar aqui. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.